Bom, vamos começar uma jornada fascinante para entender como o Antigo Testamento surgiu. E já adianto, não é a história de um livro só que apareceu pronto. É, na verdade, a história de uma biblioteca inteira. Textos que foram moldados por impérios, por guerras e principalmente pela sobrevivência de um povo ao longo de uma história inacreditável. A gente está falando de um período de 2000 anos. Dá para imaginar? É tempo demais para histórias serem contadas, escritas, reescritas e finalmente organizadas. É uma das maiores sagas literárias da história da humanidade, sem dúvida. Essa é a grande pergunta, né? Como é que essas narrativas conseguiram atravessar séculos e séculos de mudanças tão drásticas? A resposta, olha só que interessante, está na própria história que esses textos contam e na história das pessoas que lutaram para preservar cada palavra. Para começar, vamos direto ao ponto mais importante de todos, o conceito fundamental sobre o que é, de fato, o Antigo Testamento. A ideia é essa. Não é um livro único, e sim uma coleção, quase uma antologia que foi montada ao longo de muitos anos a partir de várias fontes, cada uma com seu próprio olhar, seu estilo e vinda de uma época diferente. É como se fosse uma grande colcha de retalhos tecida por muitas mãos ao longo dos séculos. O coração dessa biblioteca é o que chamamos de Pentateuco. São os 5 primeiros livros. Eles são a base de tudo. Sabe, a base da lei, da história e da teologia que vem depois. Mas, mesmo essa base não é uma coisa só, não. Os estudiosos identificaram pelo menos 4 grandes tradições de texto. As famosas fontes, que foram, assim, entrelaçadas para criar o Pentateuco. Cada uma tem um jeito diferente de chamar Deus e focos bem distintos. A fonte geovística, por exemplo, descreve um Deus de forma muito humana. Já a sacerdotal é toda focada em leis e rituais. É um trabalho de edição que, sinceramente, é magistral. E essa imagem aqui, ela ilustra perfeitamente essa jornada. O que a gente vê é uma cópia da Idade Média, um elo físico que nos conecta com aqueles escribas, com aquelas comunidades que dedicaram a vida para preservar essas palavras. Tudo isso para garantir que a história sobrevivesse. Agora, vamos mergulhar na história por trás dos textos. Porque para entender os escritos, a gente precisa entender o mundo que os criou. Um mundo de reinos, de profetas e de um evento que foi um verdadeiro cataclisma. Essa linha do tempo dá um bom panorama para a gente. Tudo começa com tradições orais bem antigas, passa pela formação de um reino e chega no momento de crise total, o exílio na Babilônia. E esse momento, ele mudou absolutamente tudo. O mais interessante aqui é o contexto. As primeiras tradições da Bíblia não surgiram do nada, num vácuo. Elas faziam parte de um mundo cultural super rico que tinha épicos como o de Gilgamesh. Havia uma troca de ideias, de histórias por todo o Oriente Próximo. O momento chave foi a construção do primeiro templo pelo rei Salomão. Foi a primeira vez que existia um centro físico, político e religioso para o povo. Isso deu um impulso enorme para formar uma identidade nacional e, claro, para sentir a necessidade de registrar as histórias e as leis. Mas esse centro, essa certeza toda, não ia durar. Um evento extremamente traumático estava prestes a despedaçar aquele mundo. E por mais estranho que pareça, foi isso que garantiu a sobrevivência dos textos. Em 587 antes da Era Comum, o Império Babilônico invade Jerusalém, incendeia o templo e deporta a elite da população. Foi uma catástrofe. Pensa bem, perderam a terra, o rei e o centro da própria fé. A pergunta que ficou no ar era como sobreviver como um povo sem nada disso? E a resposta para essa pergunta não foi encontrada em tijolos, mas sim em textos. O período depois do exílio foi, na verdade, uma das épocas mais férteis de toda a história literária. A grande virada veio quando Ciro, o Grande da Pérsia, conquistou a Babilônia. E numa jogada política genial, ele permitiu que os povos que tinham sido deportados, incluindo os judeus, voltassem para suas terras. Era a chance de um novo começo. As prioridades eram bem claras. Primeiro, reconstruir a cidade. Segundo, reerguer o templo, o que aconteceu em 519 antes da Era Comum. E terceiro, e talvez o mais crucial de todos, era a hora de reunir, editar e compilar as histórias e as leis. Já que não tinham mais um rei ou um estado independente, essas narrativas se tornaram a nova base da identidade daquele povo. E esse processo não parou por aí não. Nos séculos seguintes, vivendo sob o domínio de vários impérios diferentes, as escrituras continuaram a ser um documento vivo.
Novos livros foram adicionados, e os antigos eram sempre reinterpretados à luz das novas realidades políticas e culturais que eles enfrentavam. Agora, vamos avançar para o ato final dessa saga, a Era do Império Romano. É aqui que um outro conflito devastador vai forçar a cristalização final desses textos. O Segundo Templo, principalmente depois da reforma gigantesca feita por Herodes, era de novo o coração da vida judaica. Era um símbolo de identidade e de resistência sob a ocupação romana. Mas a sua existência estava por um fio. E então, veio o ano que ecoa até hoje na história. Ano 70 d.C. Mais uma data que mudou absolutamente tudo. Depois de uma grande revolta, Roma respondeu com força total. O filho do imperador, o general Tito, liderou as legiões. E o resultado foi a destruição completa de Jerusalém e do templo. Só que dessa vez parecia que era para sempre. Assim como o primeiro exílio deu um gás para a escrita, essa segunda destruição funcionou como catalisador final para a preservação de tudo. E aqui está o ponto crucial. Com o centro físico da religião em ruínas pela segunda vez, a comunidade se voltou para o que restava, os textos. Virou uma necessidade urgente decidir quais escritos tinham autoridade final, ou seja, fechar o cânone. Na prática, o livro se tornou a pátria. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Essa não é só a história de um livro. É a história de como a identidade de um povo foi forjada no fogo, preservada não em pedra, mas em palavras. Isso mostra que, às vezes, a coisa mais duradoura que uma cultura pode construir é uma boa história.